Oi, 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 gente boa. É uma alegria estar com você hoje aqui, depois de ter passado os últimos dias de quinta-feira à noite para cá. Eu peguei o rescaldo da gripe da minha mulherzinha e passei o fim de semana chumbadaço. E ontem eu nem consegui gravar aqui o nosso Poder dos Salmos, porque a gripe estava me abatendo. Hoje eu estou melhor, graças a Deus, não estou 100%, mas o bastante para que eu não deixe passar a oportunidade desse compartilhamento do Evangelho com você. Nós estamos em Mateus já há 2 anos e 1 mês, vai para 2 anos e 2 meses agora em fevereiro, não é? E no capítulo 19, acerca do qual eu já falei 4 vezes. Uma introdução rápida de 20 minutos na semana passada, depois falei 2 outras vezes de maneira mais normal e alongada, e hoje nós estamos na parte 3. Eu estou falando sobre o divórcio como uma impossibilidade, foi o que eu falei na quinta-feira passada, e o divórcio é impossível quando 2 pessoas de fato se querem, se amam. Isso é o que significa o que Deus uniu. O que Deus uniu não tem homem, não tem mulher, não tem contingência, não tem família, não tem conjuntura, não tem circunstância, não tem oposição, não tem religião, não tem antagonismo de nenhuma natureza que separe. E ninguém tente separar pessoas que se amam. Você pode não entender o amor, não concordar, não gostar de uma das partes implicadas, mas não se meta. Porque aonde há esse amor genuíno, e no caso da conjugalidade, ele é feito do amor erótico, que aproxima 2 seres humanos que querem ficar juntos, dormir juntos, constituir uma família juntos, tem que ter uma atração erótica. Na maioria das vezes, quase 100% das vezes, isso começa com eros, o amor eros. Aquela atração que quase todo mundo que me vê aqui e me ouve já sentiu, já teve na vida. Aí isso tem que evoluir para o amor fraterno. Porque nem só de tesão vive um casal, mas eles têm que aprender a viver de fraternidade, de comunhão, de identificação, de conjuminação, de conjugação mental, de aparamento de arestas culturais, de tal modo que eles vão criando um lugar de conforto relacional, emocional, afetivo para eles e, sobretudo, uma relação baseada na confiança, que vem com a crescência da amizade, do amor filéu no grego, amor fraterno. Eros e filéu, fraternidade, amizade, companheirismo, lealdade, primazia, tudo isso que constitui, de fato, um amor fraterno. E aí, a união desse amor erótico e do amor fraterno gera um terceiro termo, que no grego é chamado de amor storge, que é aquele amor que decorre do fato de que eles se fundem e se tornam uma só carne. Eles se misturam. E aí é que o sexo tem um papel de grande significado. O sexo só erótico
sem o vínculo fraterno, não produz nada além de, eventualmente, orgasmozinhos gostosos e delicinhas sexuais. Mas ele se transforma numa coisa profunda, rica e espiritual, quando, para além de eros e filéu, fraternidade, amizade, há essa fusão sexual, íntima, absolutamente franca, de liberdade plena, total, pertinente apenas aos dois. Isso gera um termo que é equivalente a DNA, a gene. Eles não têm o mesmo gene, eles não têm o mesmo DNA. Mas, pela crescência desse amor, e que ganhou sua concreção na liberdade sexual plena e efusiva, confiante, entregue, deleitosa, livre, abundante e feliz, mesmo um sendo filho de uma família, de outro gene, de outro DNA, este aqui da mesma forma, mas essa fusão faz com que eles comecem a se sentir um só. E esse vínculo, quando é verdadeiro, de um só, que é o que eu disse no nosso último encontro, que gera essa inseparabilidade, que gera o que Deus uniu, que gera esse amor, frequentemente, esses dois que formam pela união esse terceiro termo poderoso, e conquanto não compartilhem o mesmo genes, mas a fusão deles forma um termo psíquico, espiritual e de vinculação orgânico, psíquico, espiritual, cultural e de convívio tão profunda, que isso eventualmente se transforma numa coisa mais importante do que o próprio fator genético. Stored. Eles dão um passo para além do que vincula irmãos, vínculos com pai, com mãe, com gente da mesma família com quem eles compartilham imagem, semelhança, genética e origem comum de DNA. Isso faz com que um casal que se una com esses termos presentes criem uma continuidade que fique e se torne mais forte do que ligação de carne e de sangue. É o que os faz daí para frente, na maioria das vezes, nem todos os casais querem gerar filhos, mas é quase algo unânime que a maioria dos casais pensam na reprodução. No passado, então, era praticamente algo absoluto essa busca pela reprodução. Hoje em dia já não é absoluta, mas a maioria ainda continua. O fato é que quando eles produzem os filhos, esse vínculo, sendo eles duas pessoas saudáveis, gente psiquicamente equilibrada, quando há esse amor e houve essa evolução, esse progresso, ainda mais quando há o acréscimo da consumação e produtora de filhos, que é nos quais eles também se enxergam. Não porque sem filhos você não se enxerga. Eu conheço casais que decidiram nunca ter filhos, estão casados há quase 50 anos e eles se enxergam um no outro, obviamente. E se tornam, de fato, há muito tempo que são uma só carne. E o vínculo é impossível de quebrar. Não há lei de divórcio para ele, porque a lei do divórcio, como eu já expliquei exaustivamente antes, é uma lei, é uma cláusula de concessão de separação em dadas circunstâncias especiais. Não é uma obrigatoriedade, não é um mandamento para ser obedecido. É uma concessão que Jesus disse, é dada por causa da dureza dos vossos corações.
porque um quer, o outro nem tanto, porque um se entrega, o outro não, porque um é fiel, o outro não é, porque um se dedica e o outro não está nem aí. Aí chega uma hora em que a continuidade se torna insalubre para a alma, e aí a concessão do divórcio, essa cláusula, passa a ser um mal necessário, não importando se eles já geraram filhos ou não, porque a continuidade naquele estado de descaso, de indiferença, ou de violência, ou de brutalidade, ou de abuso, é de uma perversidade incomensurável. Portanto, nesse caso, divorciar-se é possível e necessário. Mas, pois bem, isso acontece quando há um julgo desigual, quando ambos não estão na mesma sintonia afetiva, não fizeram a mesma viagem, não desenvolveram o mesmo acordo, não estão sob o mesmo jugo de igualdade, carregando os pesos da vida sem desigualdade, ou seja, carregando os pesos da vida com equidade, com proporcionalidade, que é o que torna esse caminho possível, factível, saudável e vencedor. Agora, não havendo isso, mesmo que não haja as cláusulas que Jesus alegou no verso 9, como sendo aquelas que justificam, que possibilitam e que tornam eventualmente até mesmo necessário o divórcio, a saber, traição, relações sexuais ilícitas, descaso para com o compromisso de singularidade assumido um para com o outro, e ambos em relação à construção de uma vida comum, a criação de filhos, e aí a lealdade cresce, não é apenas de um para com o outro, mas dos dois para com aqueles que deles vão emanando, vão sendo paridos e que esperam deles uma perspectiva de convergência, de inseparabilidade, o que dá segurança profunda ao coração desses serizinhos que brotam como ramos, como rebento, desses que um dia foram dois e agora se tornaram um caule único de vida. Mas a traição, a deslealdade, o engano, a mentira, ou simplesmente o fato de que, mesmo não havendo nada disso, a união não foi feita pela espontaneidade do amor, que começou com Eros, que se desenvolveu em filéu, em amizade, e que criou o storge, que é pela vinculação sexual plena, profunda e abundante, fez com que eles, com filhos ou sem filhos, se tornassem uma só carne, ou seja, genes diferentes, DNA diferente, mas a consciência psíquico-espiritual faz com que eles se identifiquem como um só, transcendendo o DNA para uma dimensão de convergência e de singularidade, para além do orgânico. É quando há uma fusão de psiqueis, de ânimas, de ânimos e de pneumas, e de espíritos, e de mente, e de consciência. Isso é o que Deus uniu, essa é a natureza das coisas. Mas, como eu dizia, mesmo quando não há traição, nem nenhuma dessas coisas mais aberrativas, que fazem com que, para um dos cônjuges, aquele vínculo se transforme numa coisa humilhante, insuportável, horrorosa, ou mesmo quando não haja abuso,
nem violência verbal, nem física, nem relacional, mesmo quando de uma parte existe eros e existe o carinho fraterno, mas da outra parte só existe eventualmente um carinho fraterno, mas nada erótico. Com o passar do tempo, a parte que traz tudo encontra uma outra que não colocou tudo por alguma razão, nem sempre por deliberação, às vezes por impossibilidade, às vezes porque o casamento se transformou numa contingência. Numa contingência. No passado, havia muito mais casamentos frutos de contingência familiar, contingência socioeconômica, contingência cultural, contingência religiosa. Por exemplo, no meio protestante, evangélico, pentecostal, na cristandade não católica, eu que vivi no meio disso esses últimos 70 anos, já nasci aí, vi abundantemente, desde a minha infância, 70 anos atrás, que, por exemplo, crente só casava com crente. Quantas vezes eu ouvi histórias, ainda garoto, ouvia aquele bochicho de uma amiga da minha mãe dizendo para ela, na realidade, Laci, a pessoa com quem eu queria ter casado era um namoradinho que eu tinha desde a adolescência. Eu fui a vida inteira apaixonada por ele, mas ele não era presbiteriano, ou ele não era batista, ou ele não era assembleiano. Às vezes, vocês vejam como era. Às vezes o cara era católico, um bom católico, mas para os protestantes era incrédulo. Se não fosse, em alguns casos, inclusive da mesma denominação, e em alguns outros casos mais rigorosos ainda, se não fosse até da mesma congregação, eles não podiam casar. Nem se fosse com um protestante ou evangélico de uma outra denominação, não poderia. Tinha que ser da mesma denominação ou da mesma congregação. Imagina, numa congregação de 200 pessoas. No mundo, naquele tempo, eu nasci num mundo de 1,5 bilhão de pessoas, com uma quantidade enorme de alternativas. O Brasil, quando eu nasci, não era o Brasil da Copa de 70, que eram 90 milhões em ação. Tinha muito menos gente quando eu nasci, mas havia milhões de pessoas. Havia milhões de alternativas, mas tudo no mundo religioso, de repente, ficava reduzido àquela congregação de 200 pessoas, na qual havia 70 homens, em relação aos quais talvez uns 20 no mesmo nível de paridade ou de possibilidade de encontro. Aí a pessoa não estava de fato no mundo, ela estava dentro de um gueto, de uma seita, onde ela teria que aceitar um encontro ali. Naquelas circunstâncias, como muitos de vocês, especialmente os mais velhos, idosos, me assistindo, seu pai, sua mãe, seus avós, muitos deles fizeram assim e sabem exatamente o que eu estou falando. Não casaram com a primeira opção, foi com a segunda, com a terceira, ou com a quarta, ou com a imposição familiar. E aí, alguns honravam isso até o fim da vida, sôfrega, angustiadamente, iam parindo filhos e dizendo, não, agora a gente já tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, aqui que eu vou ficar. Até porque a mulher dizia, se eu sair daqui, como é que eu vou sobreviver? A igreja vai me expulsar, vai me disciplinar, eu vou ser acusada de adúltera, de desquitada, de uma mulher marginalizada de segunda categoria. Os meus filhos serão estigmatizados, sofrerão bullying em todos os lugares aonde forem.
Até mesmo para os meus filhos se casarem como filhos de mulher desquitada é difícil, era complicado. E eu vi. E eu só tenho 70 anos de idade, era um horror. Eu iniciei meu ministério a 51 anos de idade, com isso em plena vigência. Essa era uma questão do cotidiano. Os jovens, especialmente, vinham para mim. Mas olha, eu não quero ficar com essa pessoa. Mas meu pai e minha mãe estão dizendo que é com ela que eu vou ficar. Porque é crente, é piedoso, é piedosa, é da igreja, canta no coral, é filho do pastor, do presbítero, do diácono. E eles já decidiram e eu vou ter que aceitar. E quase sempre acabava em ruína. Nem sempre em separação, mas numa união sob escombros. Uma união sob escombros. Como muita gente, até o dia de hoje, continua casada numa união sob escombros. Especialmente os que estão aí com a minha idade. Ainda pegaram isso. Outras vezes, a conjuntura ou a contingência, não tendo nada a ver com relações sexuais ilícitas, criava uma situação de divórcio, ou de separação, antes de haver o divórcio, como eu disse, isso foi de 77, 78 para cá, começou a discussão e depois a instituição da lei de concessão para o divórcio, mas se casavam na obrigação da fraternidade eclesiástica ou da necessidade financeira, gente no interior que casava com o vizinho para juntar as fazendas, os gados, as propriedades, os bens. E as pessoas não tinham muito direito à subjetividade, à emoção, nem a sentimentos. Tudo isso que você coloca em primeiro lugar hoje para escolher alguém é coisa mais ou menos recente, de uns 45 anos para cá. Nos centros urbanos. Porque nos centros rurais e nos interiores é alguma escolha, alguma coisa que caracteriza a escolha de uns 30, 35 anos para cá, dependendo da abertura ou não dos pais, ou da condição financeira dos implicados. Eu conheço muita gente que casou para aumentar o rebanho, porque pai e mãe disseram não, a gente já tinha comprometido você e aqui não é a Índia, nem é um país árabe, mas esses mesmos aspectos fazem parte da cultura em outras manifestações nacionais e étnicas, aqui também já teve a sua prevalência. E conclusão, às vezes esse casal se muda para a cidade, aí lá tem uma variedade de pessoas. A mulher começa a ver uma quantidade enorme de homens que a galanteiam quando ela vai ao açougue, ao mercado, ao armarinho, à padaria. O cara sai para trabalhar, pega ônibus, metrô, convive com uma variedade enorme de outras mulheres no ambiente de trabalho, começa a ver alternativas, começa a ouvir histórias de gente infeliz, que casou errado também. Aí começam a encontrar identificações que fazem o indivíduo na subjetividade dizer, meu Deus, quem me dera ter casado com esta pessoa e não com aquela que eu casei. Aí aquilo vai sendo alimentado por meses, anos, às vezes no coração, até que um dia, bum, se deflagra. E é uma tristeza, mas acontece. Quando você casa, sem cumprir o processo inteiro. Eros, Filéu, aquela amizade de escolha deliberada, e aquele vínculo Storge, que faz uma só carne. Mesmo sendo de DNAs diferentes, cria um novo termo orgânico, psíquico, espiritual. E quando nascem os filhos, aí a convergência se cimenta, se galvaniza infinitamente mais
E por que alguém vai querer se obrigar a se separar de algo que é tão feliz assim? Por isso, meu argumento lá em 77 era: isso aqui não é uma lei mandatória, não é um mandamento, é uma concessão para quem já está infeliz, separado, miseravelmente vivendo uma situação desumana. É só nesses casos que isso tem validade. Em nenhum outro caso. Divórcio não é um problema como concessão. Ele pode ser um problema em outras circunstâncias. Quando é que ele é um problema? É quando, por razões variadas, e dificilmente quando um casal começou nessa sequência natural de eros, filéu, fraternidade, e esse vínculo faz esse amor virar uma carne só, um elemento só. E quanto mais isso aconteça e haja reprodutividade, mais vinculação, mais soldagem, mais eles se tornam. Aí menos chance de separabilidade, ou de traição, ou de tentativa de aventura, ou de romance, ou de coisa assim. Mas, não tendo havido esse processo, você casa no vazio. E aí no vazio cabe tudo. Quem é que pode competir com uma fantasia de um marido que começou a fantasiar com uma mulher no trabalho dele? Ou vice-versa, e ela com ele também? Quem vai competir com isso? Dois entes vazios, numa circunstância que favoreça o encontro na intimidade, tem uma chance enorme de algo acontecer contra a conjugalidade original de ambos. Isso pensando em gente séria, mas que está vivendo apenas a oquidão da carência. Porque o que se instala aí nesse processo durante anos de convívio é uma oquidão emocional, afetiva, vai ficando aquele vazio. Como eu conheço pessoas que se uniram sem nada erótico, desenvolveram amizade e tiveram filhos e constituíram uma família bonita e linda, baseada na amizade, na fraternidade. Mas a oquidão erótica estava presente. O sexo não carregava aquela liberdade, aquela fusão, aquela intimidade, aquela intensidade, aquele tesão desmedidamente salutar, de desejo comum um pelo outro. Nem só disso vive o casamento, mas também disso vive o casamento. Isso é o pão original, é o alimento primal desse encontro, é essa atratividade. Por mais que você desenvolva com o passar do tempo amizade, carinho, duas pessoas boas tendem a se tratar bem, a buscarem o bem do outro, é gente séria. Mas depois de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, quem sabe, cada um tem seu tempo. Na média antiga, o pessoal dizia que, eventualmente, a primeira crise conjugal acontecia no 7º ano. Em geral, porque já tinha 2 filhos, a mulher cheia de leite, o homem cansado de não poder ter aquela primordialidade sexual quando ele bem desejava, começava a olhar para o lado, especialmente o homem, enfim, circunstâncias variadas. Agora, cada um sabe o timing. Mas quando a dimensão erótica não está presente e não é algo que habita os dois membros dessa conjugalidade, e eles desenvolveram apenas a fraternidade,
tem uma chance muito grande que, com o passar dos anos, a respeitabilidade em si não seja o bastante. A amizade em si não seja suficiente. O amor pelos filhos, por mais intenso que seja, não seja complementariedade que baste. E todos os elementos positivos que você possa agregar não preenchem aquele vazio da eroticidade original que nunca esteve presente no vínculo. E aí é que abre esse espaço. E a respeito disso eu posso falar muito bem, porque foi o que aconteceu comigo depois de 23 anos de casamento. Casamento ótimo em tudo. Uma pessoa maravilhosa em tudo. E eu sendo ótimo em tudo. E bom em tudo. E maravilhoso em tudo. Mas como amigo. Mas foi se desenvolvendo em mim. Eu acho que mais em mim. Mas não somente em mim. Foi se desenvolvendo, com o passar das décadas, aquela oquidão. E aí, conquanto em relação a mim houvesse um assédio brutal, meu Deus, eu passei a vida assediado. Desde que casei, nunca dei importância para nada, não sofri, não vivi com lascívia, nem coisa alguma, até que a oquidão, o espaçamento interior, foi se transformando em carência, e o que não tinha sido, desde o início, algo a partir do qual se deflagrou o processo, foi crescendo. E aí, em havendo uma oportunidade, no meu caso foi uma só, constante, frequente, diária ali, do lado, até que num momento de determinada carência maior ou de fraqueza, abre-se uma brecha mínima, e se não precisa mais do que isso, para que algo se introduza. E se algo se introduzir, meu Deus, que inferno, se tratando de gente honesta, de gente séria, de gente que anda no temor de Deus, como era o meu caso, foi infernoso. Eu pedia a Deus para morrer todo dia, mas eu não queria, e dizia, eu não vou viver assim. E conquanto eu fosse presidente da Associação Evangélica Brasileira, o cristão protestante evangélico mais respeitado do país, referência planetária. Eu andava pelo mundo inteiro e todo mundo dizia, você é o líder da próxima geração de cristãos do planeta, você já é hoje. E eu vi isso para todo lado, e também assédios no Brasil, no mundo inteiro, e eu passando incólume. Nunca dando espaço para nada, mas bastou uma nesga, um cisco, uma abertura. Entrou naquele vácuo, porque o início foi sem aquele elemento de eros. E aí, quanto mais o tempo passa, mais a alma, à medida em que você vai chegando na meia-idade, mas a alma vai demandando aquela completude. E aí, qual é a mulher que pode competir com uma fantasia no coração do marido, ainda que seja uma fantasia inobjetiva? Seja apenas a fantasia de alguém que diz, meu Deus, por que agora, nessa meia-idade, eu estou sentindo falta, não é de ninguém, mas é de alguém, de alguma coisa. E aí isso cresce. E como eu disse, basta uma nesga, basta um fiapo, basta uma entrada, basta uma prova. Basta uma prova para que a borboleta saia do casulo, e se ela abrir as asas, ela começa a voar, ainda que ela não faça uma migração para o outro continente, ela fica em estado de angústia ali, e tal, como foi o meu caso. Eu queria morrer. E foi um negócio tão horroroso dentro de mim, que eu comecei literalmente a pedir a morte para mim todo dia.
Até que chegou um momento que eu disse, eu não posso viver assim. E não é como a Sara Shiva diz, ou outros inventam por aí, que eu estava há 10 anos, 20 anos. Mentira! Eu não aguentaria viver assim. Eu não suportaria viver assim, hipótese alguma. Minha sinceridade, meu âmago, meu temor de Deus, minha vida com Deus, meu conhecimento de Deus, meu borogodó com a eterna unção de Deus em mim, era verdadeiro e não deixou de ser em tempo algum. Eu não suportava. E o sofrimento foi tão grande. E eu comecei a ser perseguido por sonhos e sonhos e sonhos que me mandavam, mesmo que aquilo implicasse em destruição total da minha vida, abrir o coração e viver com as consequências. E foi o que eu fiz. Orando, 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 jejuando, pedindo a Deus força, coragem, até que chegou um dia em que, graças a Deus, a minha companheira veio a mim e disse, eu sinto, você está em sofrimento, eu também estou em sofrimento e, eventualmente, a gente precisa se divorciar. E não tínhamos nem falado de nada ainda. Aí combinamos, naquele dia de manhã, que nós iríamos tratar do nosso divórcio com toda a pacificação. Mas quando foi à noite, ela me perguntou se já havia alguém na minha vida, se tinha entrado alguém naquele espaçamento, naquela oquidão, naquela carência na minha vida. Porque ela disse, na minha está começando a ver esse espaço, eu fico imaginando na sua, que desde o início foi quem viveu sem essa deliberação erótica. Aí eu falei, não, ela não merece ser enganada nem mais um momento, nem mais um dia. E com grande aflição no meu coração, eu falei sim, já aconteceu. E aí ela perguntou quem é. E eu fiquei olhando uns 30 segundos, fazendo aquelas contas matemáticas e imaginando, meu Deus, se eu disser o nome da pessoa, vai piorar muito mais. Se eu não disser, eu vou mentir mais ainda. Porque é uma coisa recente, mas é real. Tem uma pessoa aqui nesse processo. E aí eu falei. E era alguém que ela conhecia. Ela sim conhecia a pessoa há 13 anos, eu também. Mas o que tinha acontecido era recente. E antes de acontecer, eu nunca nem notei a pessoa. Antes disso, foi o vazio. Aí você diz, por que você está abrindo o coração assim? Porque não dá para falar do Evangelho sobre divórcio. Um homem como eu, falando da impossibilidade do divórcio quando há esse amor total e pleno, e dessa possibilidade quando tem elementos faltando, sem que eu mesmo, na honestidade do meu coração, não me exponha para você. Eu não estou aqui como um teórico, eu sei o que eu estou falando sobre divórcio. Não preciso fazer exegese, nem de muitas hermenêuticas. Isso tudo está feito, a exegese, a hermenêutica, dentro da minha alma. Eu sei a dor disso, a circunstância disso. Sei quando isso se torna impossível, porque Deus uniu em todas as fases e houve a escolha espontânea em todas as fases. E quando não, quando você foi fazendo por religião, por compaixão, por amizade depois, pela manutenção dos filhos, por isso e aquilo, todas coisas importantes, mas sem o pão essencial do início da relação. Aí, nesse caso, com relações sexuais ilícitas ou sem relações sexuais ilícitas, esse divórcio é possível. E eu diria o seguinte, ele não só é possível, mas ele é necessário. Necessário antes, inclusive, de que haja o pretexto da ilicitude, das relações sexuais ilícitas. Sempre foi a minha grande dor, meu grande arrependimento. Dizer, meu Deus, você é um homem de Deus, você
conhece a Deus, é conhecido por Deus, é cheio do Espírito Santo e da palavra do Evangelho que te habita, e você viveu sério com Deus todos os dias da sua vida, por que você não teve a coragem de fazer isso antes? Mas antes, era outra vez a pressão da religião. Era tanto incensamento religioso de todos os lados, eu não tive a coragem. E aí, na hora de um resvalão dos pés, como diz o Salmo 73, quando os pés resvalaram, basta resvalar uma vez. Pá! Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu? Destruiu. E destruiu dentro de você. E aí a tristeza misturada com a vergonha, com a angústia, com a culpa, com aquele caldo de infelicidades interiores é enorme, especialmente porque você se conhece diante de Deus. E você sabe que você vive um flagrante diante de Deus e você não é hipócrita. E não aguenta viver de hipocrisia, nem de máscara, nem na sombra. Então, naquele dia eu falei, aconteceu. Quando perguntado, eu confirmei. É assim. E aí, meu Deus, foi a calamidade que o Brasil inteiro conheceu. Parecia um negócio semelhante ao divórcio do príncipe Charles com a Diana. Enfim, foi um horror. Foi um horror. Todo mundo metendo a mão, como metem até hoje, inventam. Aí, meu Deus, abre-se espaço para todo tipo de mentira. Aí começaram a mentir, disseram que eu tinha ido para os Estados Unidos com uma garota de 15 anos. Nem quando eu tinha 15 anos eu gostava de namorar meninas da minha idade, eu sempre namorei para cima. Sempre gostei de mulher feita, formada, desde que eu era garoto. Então, aí mentiram no tempo, mentiram em tudo. Não faz mal. Eu estou falando agora, eu quero voltar ao texto. Tem um divórcio impossível, que é quando Deus uniu por todos esses elementos. E que não são cartoriais, não são religiosos, são essa sequência. Que no fim acaba se desenvolvendo para se transformar também em amor agapau, que é amor sublime, amor divino. E vai crescendo dentro de você, e quando você vai chegando, se aproximando da velhice, o ágape vai se tornando o sentimento, o amor, a decisão, a escolha, o estado permanente, crescentemente maior dentro de você. Na juventude é eros. Depois de uma certa idade, já é filéu da fraternidade e o ágape, de um negócio absolutamente sublime, lindo, gostoso, indizível e que só amadurece com o tempo mesmo. Que é o que eu experimento hoje. Todas as dimensões. E fazendo agora 25 anos do meu casamento com a minha esposa, Adriana, aí que já com netos de 25 para 26 anos, você vive entre eros, filéu, fraternidade, storge, onde tudo vira uma coisa só. Até os filhos que vocês não geraram juntos vão se tornando filhos comuns, porque vocês são um. E o amor que vai crescendo, 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 é o agapau, esse amor divino, sublime, extraordinário. Mas o fato é que você tem a permissão. Você tem a permissão de que, mesmo não havendo relações sexuais ilícitas, traição de nenhuma das partes, mas não havendo amor, nada aproveitará, nem o casamento. É um princípio de 1 Coríntios 13. Não havendo amor, nada. Não aproveita a fé, não aproveita a ciência, não aproveita a sabedoria, não aproveita o altruísmo, donativo, filantropo, não aproveita a coragem de dar o próprio corpo para ser queimado por obediência à fé, não
aproveita nada. Se não aproveita nada disso, vai aproveitar o quê? Só o casamento? Não, não aproveita. Casamento sem amor tem que ser objeto de separação. Especialmente antes de haver traição. Isso eu sei de experiência própria. Especialmente antes de haver qualquer forma de traição. Não insista, porque o vácuo vai abrir uma carência enorme. E a carência um dia será ocupada. E se ela for ocupada, ela vai tragificar-se nessa manifestação do elemento introdutório na sua vida. E o preço que você vai pagar não vai ser do tamanho do preço que eu paguei, porque ninguém nesse país se divorciou pagando um preço tão grande quanto o meu. Não é só dentro da igreja, não. Procure fora da igreja algum casamento que tenha sido tão trágico na separação quanto o meu. Nada, nem dentro e nem fora. Até hoje, 28 anos depois, ainda tem uma garota que não era nem nascida, era criança, que vem e inventa aí que eu fiz isso durante anos e anos e anos. Aí qualquer outro mentiroso que fica com inveja ou ciúme vai, repete, aumenta, e você paga um preço enorme. Graças a Deus, os meus filhos sempre souberam a verdade e se pacificaram na verdade. Agora, antes que chegue nessa hora da relação sexual ilícita, e não havendo todos os elementos que compõem os fatiamentos necessários para a formação de um casamento, não havendo, vai haver o vácuo. Havendo um vácuo, a chance da ilicitude é grande. Se você identifica isso hoje, não espere a calamidade acontecer. Não espere a calamidade acontecer. Vá e tome a iniciativa que você precisa tomar para continuar vivendo em verdade e sinceridade. Do contrário, por exemplo, se eu tivesse tomado a iniciativa antes de ter dado ocasião ao elemento fantasioso que produziu a ilicitude na conjugalidade, teria sido ruim, mas teria se tornado 10, 15% do significado e do peso e do pretexto que aqueles milhares de invejosos que torciam para eu morrer, que até hoje só conseguem se referir à minha vida como quando Caio caiu. Meu Deus, e eu estou em pé sempre, eu já caí de joelhos. Mas eles botam estigma. E evangélico tem uma cabecinha de nós, muito pequenininha. Mas se eu tivesse evitado a ilicitude e tomado a decisão, por mais que houvesse pressão de milhões, no meu caso, para todo lado, os meus filhos sabiam o bastante para estar comigo, para entenderem o bastante para ficarem junto conosco. E pela misericórdia de Deus, mesmo ela tendo ficado ferida, como era natural, muito tempo, nós conseguimos restaurar o convívio, a amizade, a relação, as chances de sinceridade, de confiança mútua. Eu sei que ela confia em mim tanto quanto eu confio nela. E de paridade com o atual esposo dela e ela com a minha esposa, que já está mais tempo casada comigo do que eu estive casado com ela. Agora, eu poderia ter evitado pelo menos 85% do elemento trágico se eu não tivesse cometido a estupidez de deixar a relação sexual ilícita se interpor. Então, até para divorciar-se, tem que haver ciência, tem que haver sabedoria. Porque o divórcio nunca é bom. Ele é sempre horrível. Ele sempre dói. Só não dói para cínicos, canalhas, inconsequentes, gente sem raiz, pessoas rasas,
pessoas sem Deus, pessoas sem humanidade, gente despótica, que acha que o outro é um objeto do qual ele pode dispor e descartar. Mas nunca foi nem de longe o meu caso. Em mim foi muita dor antes, durante e depois. E tristeza de morte que você pode evitar. Você pode praticar o divórcio com redução de danos. Se você constata que não há amor, se não há amor, nada aproveitará. E vai se criar uma ambiência de periculosidade interior e de vacuidade interior, na qual podem crescer ou proliferar coisas que virão a ser profundamente metásticas contra a sua vida, contra a saúde da sua alma, da sua mente, da sua família. Eu estou aqui com tudo restaurado porque Deus é bom para comigo e porque Ele sabe que eu nunca andei longe dEle, nem andarei, nem me separei e sempre vivi com Ele, nunca brinquei de Deus em mim. E aí Ele restaurou tudo que importava restaurar, graças a Deus. E me fez um homem feliz. Mas eu tive que aprender, depois de ter ensinado a milhões de pessoas o que era a verdade do Evangelho, mas aprender na própria carne, por experiência própria, a total desnecessidade de transformar um divórcio numa grande calamidade. Então, quando existe esse amor que cumpre essas etapas todas, divorciar-se é uma impossibilidade. Quem o quer? Só um louco. Agora, quando tudo isso não está cumprido e você deixa a vacuidade se transformar em carência, é uma questão de tempo. A estatística mostra que tem uma chance enorme de que algo assim aconteça. Então tem o amor como impossibilidade e tem o amor como possibilidade, o casamento como o divórcio como impossibilidade quando há amor, e tem o divórcio como possibilidade necessária quando não há amor. Antes que haja qualquer coisa a mais, pare e saia de cabeça erguida. Saia olhando para cima, saia olhando para o céu, saia olhando para Deus e saia encarando os seres humanos, sem vergonha de nada nem de ninguém, sobretudo olhando nos olhinhos dos seus próprios filhos com toda a verdade e sinceridade. Porque ninguém tem que carregar a culpa por ter sido infeliz conjugalmente. Então, antes que a sua infelicidade conjugal se transforme numa calamidade conjugal, faça a necessária separação, sem a qual não adianta a continuidade, porque sem a plenitude desse amor, nada aproveitará, nem o casamento. Vai virar apenas uma obrigação que, com o passar do tempo, vai desembocar com uma chance enorme numa grande catástrofe na sua vida. Então, tem o casamento que faz o divórcio se tornar uma impossibilidade quando ele é carregado de amor pleno. Tem o casamento que faz o divórcio se tornar uma possibilidade necessária quando não há amor. E tem aquilo que eu vou falar amanhã, que é aquele casamento de divórcios ridiculamente desnecessário. Ridiculamente desnecessário. É o que eu vou falar amanhã. Apenas dizendo o que Jesus disse aos discípulos, eu concluo aqui. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, no caso aqui está falando da mulher que traiu o marido, que era o que só estava na cabeça dos judeus, mas para Jesus essa coisa era equivalente para um e para outro.
e casar com outra ou com outro, comete adultério. Comete adultério. Quando é, sobretudo, aquilo que eu falei, aquelas monogamias sucessivas de casamento de conveniência. Mas isso eu vou deixar para falar com você no dia de amanhã. Porque não precisa haver traição. Se não houver amor, já existe a justificativa suficiente para dizer, como foi o nosso caso no meu primeiro casamento. Eu esperei que ela de 17 fizesse 18 anos para ter maioridade relativa para poder casar sem autorização dos pais, por causa das circunstâncias. Eu ainda tinha 19 anos quando casei, fui fazer 20 alguns meses depois. Nosso primeiro filho veio quase que logo em seguida. Tudo era coisa muito tenra e ainda com o patrocínio da igreja, dos conselhos que não servem para nada da religião, todo mundo dizendo vai, 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 meu filho, não levando em consideração as coisas mais importantes, vai, vai, minha filha, não levando em consideração o mais importante, ninguém perguntava pelo amor. Ninguém. E eu, por exemplo, na minha imaturidade, achava que eu podia segurar a onda de qualquer casamento pela fé. Em nome de Jesus, até o fim da minha vida. Aí, 23 anos depois, com muito mais maturidade, trilhões de experiências na vida, tendo vivido numa câmara de lapso de tempo, bilhões de experiências, eu sabia que não dava para bancar pela fé, porque casamento não é uma questão de fé. Casamento é uma questão de amor e de plenitude de amor, em todas essas outras dimensões. Mas eu converso com você sobre isso amanhã. Os tiktokianos aqui já estão no último minuto terminando. Amanhã eu prossigo falando sobre o que hoje acontece para todo lado, que são esses divórcios ridiculamente desnecessários. É muito divórcio desnecessário. Ao ponto que hoje em dia eu faço casamentos assim, com um cansaço, que eu digo, meu Deus, eu vou casar esses dois, daqui a 2 anos vão me chamar para dizer que já estão separados. Ou daqui a 3 anos, ou daqui a 4. Quando aguentam muito tempo, 5 anos. Às vezes eu vejo no 6º ano, o cara já casou 2, 3 vezes. Muita gente chega aqui me pedindo para eu casar, eu digo, você tem certeza, cara? Por que vocês não vão viver juntos? Por que vocês não deixam passar um tempo para ver se vocês merecem se casar? Se vocês podem se casar, se vocês aguentam se casar, se vocês têm maturidade para se casar. Porque quase ninguém mais tem raiz nenhuma, tem espigão nenhum, tem compromisso nenhum. É tudo plástico, é tudo rápido, é tudo impermanente, é tudo mas não é, quem sabe, é tudo mascarado, é tudo feito de geleca, é tudo sem consistência, nada tem palpabilidade, como um post que eu fiz, aliás, eu gravei, deve ser postado daqui a pouco, sobre a impermanência como a realidade mais presente na vida das pessoas nos nossos dias. Essa impermanência horrorosa. Nada tem continuidade. Nem os filhos podem contar com os pais. Tão profunda é a impermanência. Mas amanhã eu prossigo com você. Peço hoje a Jesus que tenha iluminado a verdade do Evangelho e a sincera manifestação da verdade do meu ser acerca da verdade do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.